Ótimo dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, sejam muito bem-vindos. Nesses primeiros segundinhos, eu sempre peço aos irmãos, envie esse vídeo a outras pessoas, faça disso seu trabalho missionário. As pessoas precisam saber a historinha bíblica, claro, como nós fazemos aqui, com alguns detalhezinhos sobre a moral da história, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para ajudar-nos, né? Quando você deixa o seu joinha, quando você se inscreve no canal, então o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mostra para mais pessoas. Então, mais uma vez, é um trabalho missionário que você está fazendo. Apenas em deixar o joinha e se inscrever. Então, por favorzinho, façam isso. Vamos dar continuidade em Primeira Reis. Já no finalzinho de Primeira Reis, né, lá capítulo 19, onde a última coisa que nós vimos foi quando Elias, Deus o direciona para ele ungir, dentre outras pessoas, o seu sucessor, que será Eliseu. Então, tem uma série de aprendizados, né, que nós comentamos o domingo passado. Em nome de Jesus, se você não assistiu, assista a nosso conteúdo de domingo passado e dê continuidade. Assista esse e depois assista o anterior, que você vai ficar fera, vai entender tudo certinho, tá bom? Oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, Pai, para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito, cada luta, cada vitória, cada detalhe que o Senhor tem trabalhado. Agradecemos pela Tua maravilhosa palavra que nos ensina, que nos dá toda a condição, Pai, de andarmos guardados no Teu conhecimento, guardados na Tua graça. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa, Senhor, o domingo de cada um dos irmãos, abençoa, Pai, que esse conteúdo possa somar na vida de cada um. Em nome de Jesus, que esse seja um momento em família, agraciado pelo Senhor, eu te peço para a honra e glória do Teu nome e para o benefício nosso. Pai, em nome de Jesus, se existe algum adoecimento na alma, no espírito, no corpo de qualquer um dos irmãos, em nome de Jesus eu te peço, cura, Pai. Mostre-se forte na vida de cada um, dando clareza, dando entendimento, limpando. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lá. Temos aprendido muito com essa contação de história. A cada vez que eu leio, releio, eu aprendo mais o Senhor abre os meus olhos, mais eu percebo pontos que eu devo melhorar, aspectos em que eu não devo cair, e eu tenho certeza que para os irmãos também será do mesmo jeito. Então vamos lá. Nós vimos que Elias vai para a caverna e fica lá chorando, e Deus fala com ele, e por fim fala, olha, unja o seu sucessor, que é Eliseu. Então, capítulo 19 de 1 Reis, verso também 19 a seguir. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou estes bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Irmãos, olha que fantástico, que fantástica essa ação de Eliseu. Ele, ao ser chamado pelo Senhor, simplesmente foi até a sua casa, beijou seu pai e a sua mãe e voltou e destruiu
destruiu de modo cabal todas as suas seguranças, que era a sua junta de bois, que era o trabalho que ele fazia ao trabalhar a terra. Então ele compreende que aquilo já não é mais o seu ministério, já não é mais o seu modo de vida, o seu ganha-pão. Então ele mata os bois, queima a tralha, queima as partes de madeira e serve o povo. Já começa a servir o povo daí. Sabe, irmãos, tem um cântico que é baseado em um versículo que diz: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Quem tem colocado a sua vida no ministério não pode olhar para trás. E, irmãos, isso tem a ver com todos nós. Não é uma coisa assim do pastor. Como nós temos falado sempre, nós como cristãos, primeiramente somos cristãos. Primeiramente buscamos o reino de Deus. Primeiramente servimos ao reino de Deus e as demais coisas são secundárias. Não é isso? Então nós vemos isso, essa característica aqui na vida de Eliseu. Irmãos, é uma história linda, linda a história de Eliseu. Até após a sua morte, continua a história de Eliseu sendo linda. Acompanhe-nos. Vamos entender muito sobre esse senhor aqui. Vamos aprender muito, em nome de Jesus. Certo. Tendo feito isso, o livro de 1 Reis, licencinha, muda um pouco o foco e vai para... vai nos contar sobre a história de Acabe e Ben-Hadad. Ben-Hadad é o rei da Síria. E ele faz algumas propostas para Acabe. Acabe é o rei de Israel. Haddad diz manda mensageiros para Haddad, manda mensageiros para Acabe, dizendo o seguinte: Acabe, eu quero todo o seu ouro, toda a sua prata, suas mulheres e os seus melhores filhos. Então Acabe prontamente responde que sim, tudo bem, é teu. Chama o Haddad de meu senhor e faz toda esse concordar. Ele concorda então. Haddad percebe isso, percebe essa concordância e manda mais mensageiros, mas agora pedindo mais coisas. O ouro, toda a prata, as mulheres, os filhos e ele meteria os seus homens na casa de todos os príncipes, de todos os oficiais, de todas as pessoas do povo de Israel, e qualquer coisa que fosse aprazível ao rei Haddad e os seus, ele levaria para a Síria. Nós temos um ministro aqui, né, que se chama Haddad. Qualquer semelhança com o texto bíblico é mera coincidência, né? Então esse Ben-Hadad fala: eu quero tudo, eu quero tudo que vocês têm, que for aprazível, eu quero para mim. Então, o Acabe, rei de Israel, se junta aos seus anciãos e pergunta, faz uma enquete com eles lá, e os anciãos falam: olha, não vamos ceder a isso não. Então Acabe discorda e fala: olha, Haddad, não, de modo nenhum, não vamos aceitar isso. Então discordou. Haddad ameaça a Acabe, rei de Israel, dizendo que os seus exércitos entrariam em Samaria, que era de onde o rei Acabe reinava, e se cada um levasse um punhado de terra na mão, não existiria mais Samaria. Tamanho o exército, tamanha a fúria,
com que Haddad entraria em, em Israel, mais propriamente em Samaria. Claro, Acabe, rei de Israel, teme, e Deus manda um profeta falar com Acabe. E esse profeta diz que dará Haddad e os seus exércitos nas mãos do povo de Israel, nas mãos de Acabe. Haddad estava com 32 reis com ele. Então pensa no tamanho desse exército, pensa no tamanho dessa força que queria tirar tudo o que havia em Israel, tudo de aprazível, tudo que eles acharem que gerador de algum tipo de prazer, eles levariam para a Síria e para esses 32 reis. Então, Acabe pergunta ao profeta: através de quem o Senhor irá nos dar Haddad nas mãos? Então o profeta relata: através dos moços. Dos mais jovens, né? Então Acabe faz a contagem dos mais jovens e encontra 232 jovens. E a composição desse exército, então, é 232 jovens mais 7.000 soldados de Israel. Eles saem e vão até... antes da gente chegar nessa parte. Irmãos, olha que coisa. Olha o quanto Deus é bom, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus busca Acabe, rei de Israel, com cordas de amor, assim como ele faz conosco, com cordas de amor. O Senhor, ele fala assim a Acabe: Acabe, eu vou te dar Haddad nas tuas mãos e os seus 32 reis e todo o seu exército, para que você saiba que eu sou Deus. Percebe? Olha a tamanha bênção que Deus daria a Acabe. Acabe, esposo de Jezabel, lembra lá? Elias falou, não vai chover 3 anos, e Acabe mesmo assim fazendo tudo errado, eliminando os profetas de Deus, porque Jezabel, a sua esposa, fazia esse tipo tinha esse tipo de ação, construindo poste ídolos, casa para adoração de ídolos. Ele foi, a Bíblia vai nos relatar que ele foi pior do que Jeroboão, ele foi o pior de todos, por estar com Jezabel, e Jezabel ter todo esse tipo de prática. E agora Deus vem mais uma vez mostrando a sua grande misericórdia e fala: Acabe, o que Ben-Hadad está fazendo, o que Haddad está fazendo não é justo. Então eu quero que você perceba, que você saiba que eu darei a Haddad nas suas mãos, porque eu sou o Senhor. O Senhor faz muito isso conosco, irmãos, que nós não sejamos como Acabe, porque chega um momento em que Acabe busca com lágrimas e já não consegue mais. Cenas do próximo capítulo. Veremos isso ainda hoje. Não consegue mais retroceder, porque tantas e tantas e tantas vezes o Senhor foi gracioso, misericordioso, tentou laçá-lo com cordas de amor, e ele fugindo e agindo mal, e agindo mal, e agindo mal. Irmãos, nós não sejamos assim. Então, saem esses 232 moços, mais esses 7.000, e derrotam. Aliás, eles iam caminhar, e os mensageiros de Ben-Hadad diz o seguinte a Haddad: Haddad, olha, saiu um grupinho de gente lá e estão caminhando para cá. Então Haddad fala: vindo eles para fazer algum acordo de paz,
ou, vindo eles para guerrear, pegue eles vivos. O que acontece? Reúne o grupo de Haddad e vai contra esses 200 e poucos jovens, 232, mais esses 7.000, e eles são desbaratados. Então Haddad foge. Então Deus dá a vitória a Acabe. Mesmo Acabe sendo falho, pecador, miserável, Acabe muda de vida? Não, não muda de vida. Licença. Acabe não muda de vida. O povo que se reunia com Ben-Hadad, os seus profetas, disseram a Ben-Hadad o seguinte: olha, o senhor perdeu, o senhor e os seus 32 reis perderam a batalha, perderam a guerra, na verdade, né? Porque o Deus Jeová, o Deus de Israel, é Deus dos montes. Se o senhor lutar contra o povo de Israel na planície, então o senhor vai vencer. Ben-Hadad reúne os seus reis novamente, reúne um exército do mesmo porte do exército que ele tinha, naquele momento em que eles lutaram nos montes, e volta a pelejar contra Israel. Estando ele contra Israel agora mais na planície, eles ficam alguns dias acampados, um exército de frente ao outro, e por fim começa-se a batalha. E o que acontece? O povo de Israel, esse povinho, irmãos, que nós falamos, esse númerozinho, em um só dia derrota cerca de 100.000 homens de pé do povo de Haddad. Passado um ano da primeira batalha, agora eles batalhando na planície, o Senhor dá vitória nesse nível para Acabe, rei de Israel. E aí vem a questão: Acabe muda de vida? Acabe reconhece Deus é o Senhor? Acabe coloca freios na sua mulher Jezabel? Não, não coloca, irmãos. Não coloca. Então Ben-Hadad se humilha e vai até o rei Acabe. Manda mensageiros, né? Acabe, então, o recebe em casa e faz uma aliança. Olha, irmãos, olha aqui que coisa. Acabe chama Haddad de meu irmão e faz uma aliança com Haddad e manda Haddad embora, o despede tranquilamente. Os irmãos se lembram, agora há pouco nós falamos o que Haddad queria? Haddad queria todos os seus bens, ouro, prata, tudo que for aprazível, seus filhos, suas mulheres. E agora você faz uma aliança com ele e simplesmente o deixa ir. Não é o que Acabe fez? Isso é absurdo. Então Deus levanta um profeta. Resumindo a história, licença. Esse profeta tem toda uma estratégia para poder se aproximar de Acabe. Mas para resumir, ele consegue se aproximar de Acabe e quando ele consegue de capuz, né? E quando ele retira o seu capuz do rosto e Acabe percebe que é um dos profetas, Acabe se assusta, fica indignado e esse profeta declara o que nós veremos aqui no capítulo 20, dos versos 42 e 43.
e disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, Deus havia condenado o rei da Síria, Hadad, e colocou Acabe para obedecê-lo e cumprir a sua ordem, eliminando a Hadad. E Deus deu a vitória para que Acabe obedecesse. Acabe fez foi uma aliança com Hadad. Então, o que vem que Deus diz em seguida: a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Então, olha, ele agiu mal, fez aliança com quem não deveria. Nós sabemos desde o início que o povo de Israel não é para fazer aliança com essa turma, né? Então Acabe, além de estar casado com Jezabel, que não é do povo de Israel, também faz aliança com o povo sírio, e por aí vai. Então, o povo de Israel vai dar a vida no lugar do povo de Hadad. E a vida do próprio Acabe ficará no lugar da vida de Hadad. Deus o eliminará. Então ele chega desgostoso em Samaria. Então Deus o chamou por amor, não foi? Tantas vezes. Agora Deus o está atraindo pela dor, não é? Olha, Acabe, você agiu mal, agora você vai padecer tais coisas. Os irmãos acham que Acabe mudou de vida? Irmãos, que nós não tenhamos dura serviço dessa maneira. Vamos ver se mudou? Será que mudou? Acabe, então, se apaixona por uma vinha. Ele quer a vinha de um senhor chamado Nabote. E ele vai até esse senhor e quer comprar a vinha dele. Então Nabote fala, não, isso é uma vinha de família. E eu não vou vender essa vinha. E então Acabe vai até Nabote novamente e fala, olha, eu tenho uma vinha muito melhor do que a sua e eu quero trocar a minha vinha na sua. A minha é muito melhor. E Nabote fala, não, eu tenho muito apreço por isso aqui, eu quero permanecer aqui, vou permanecer aqui. Aí Acabe volta para casa chateado. E Jezabel olha para ele e fala, Acabe, por que você não come o seu pão? Por que você não dorme bem? E Acabe fala que é por causa da vinha. Observe, irmãos, são tantos detalhes, são tantos pontos para aprendermos. Deus havia condenado o povo de Israel, condenado a Acabe devido à sua loucura, e ele está chateado porque ele não conseguiu a vinha. Jezabel diz o seguinte, faz um questionamento com ele e fala, não tem lógica você, Acabe. Você reina ou não reina sobre Israel? Né? Deixa comigo que você terá a vinha. Então, Jezabel arma para Nabote. Ela manda apregoar jejum a todas as pessoas do povo de Israel. O povo de Israel se reúne e ela coloca 2 homens de má índole para estarem na frente de Nabote e o acusarem de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Acontecendo isso, Nabote seria condenado e apedrejado. E como Jezabel quis, e com o consentimento, claro, de Acabe, ela faz tudo isso, faz uma encenação de jejum, utiliza do culto a Deus para fazer coisas terríveis, que é tomar a vinha desse Nabote, eliminando-o. Então ela faz isso, contrata esses 2 homens, os 2 homens vão lá e dizem que Nabote blasfemou contra o rei e contra Deus. E muito rapidamente, Nabote é apedrejado e eliminado.
Jezabel então fala pro seu rei Acabe, olha, agora a vinha é sua, pode ficar feliz e tal. E aí, Acabe, sabe? Que pessoa, gente. Acabe vai visitar a sua nova vinha. A vinha que era de Nabote. Tranquilo, tranquilo. Quem se encontra com ele lá? Elias. Aí vamos ler. Dos versos do capítulo 21 a partir do verso 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e, ainda por cima, tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o mal perante o Senhor. Ele se vendia para fazer o mal perante o Senhor. Não é? Ele permitia que as pessoas fizessem o mal, desde cultos estranhos, a Jezabel agindo pessimamente, eliminando profetas, e ele simplesmente deixa rolar. Né? Eis, verso 21, Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e a exterminarei. E exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor. Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque a sua mulher Jezabel o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, seguindo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Então, irmãos, Acabe, aqui, depois que Elias fala com ele, Acabe cai em si. Porque a destruição agora vem, não é? Terrível essa profecia, não é? Agora Acabe vai correr atrás de Deus. Deus, me ajude. Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou mudar de vida. E aí Deus fala a Elias assim, olha, já que Acabe está se humilhando de tal maneira, eu não vou fazer com que isso aconteça, eu não vou eliminar todos os seus enquanto ele estiver vivo. Depois que ele se for, aí eu cumprirei essas promessas. Sabe, irmãos, sabermos a história é muito importante para nós entendermos, claro, à luz de Cristo, quem Deus é, como devemos agir. Sabe? Em nome de Jesus, acompanhe-nos por aqui, porque você assistir a história, a dramatização disso em uma TV, programa de televisão programa de televisão de modo geral, irmãos, você não vai perceber isso aqui, você não verá. Talvez, se você apenas ler assim rapidamente, como eu conheço várias pessoas, eu já li a Bíblia inteira. Já leu o livro de 1 Reis? Já li inteiro. Quantas vezes? Umas 3 vezes.
Você conseguiu captar o que tem ali? Aí a pessoa, não, sabe? Então fique conosco, acompanhe-nos aqui. E peço mais uma vez, envie esse vídeo a outras pessoas. Tantas pessoas estão falhando como Acabe fez, como Elias fez, como Davi, como tantos outros. Muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe. Ótimo domingo. Ótimo almoço. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos guarda. Ó Senhor, ensina-nos a lermos a tua palavra. Senhor, que essas histórias possam penetrar os nossos corações verdadeiramente. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Abençoa, Senhor, o restante do domingo dos irmãos. Abençoa o nosso culto à noite. Que seja vivo, que o Senhor se mostre forte, que o Senhor se faça presente naquele lugar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Ótima noite. Até a noite. Ótima noite, não. Ótimo restante de dia. Até a noite.